programa de chapa. O Fluminense começou o jogo, estava parelho o Cuiabá e o Fluminense, quando estava com os 11 em campo. Depois, o Cuiabá, com um jogador a mais, começou a ter mais controle da bola, ter mais chances de gols. Eu queria que você me falasse se o jogador a menos se interfere diretamente no resultado final da partida e se o resultado de hoje interfere no jogo de quarta pela Libertadores ou no Campeonato de Pés. Primeiramente, boa noite. Não tem nada a ver o jogo de hoje com o jogo de quarta-feira. E quanto à sua pergunta, discordo um pouco. Eu achei que quando estava 11 contra 11, o Fluminense tinha domínio da partida, tinha finalizado mais, tinha mais controle, não estava oferecendo nada. O Cuiabá estava marcando alto e levando vantagem quase todos os lances. Do Cuiabá tentava nos marcar mais alto, a gente saiu a maioria das vezes. Então, o jogo, a expulsão, ele interferiu completamente no andamento do jogo e no resultado do jogo. A gente jogando com um time já todo mexido e depois com um jogador a menos, o calor que estava aqui, e alguns jogadores que estavam jogando que teriam que ficar correndo distâncias muito longas e o jogo ia ficar muito mais físico, a gente resolveu também tirar a estratégia que a gente montou. Acabou que a gente não conseguiu implementá-la com um jogador a menos. A gente teve que mudar jogadores e mudar o jeito de jogar. E ainda assim, até o gol do Cuiabá, a gente não estava tendo muita chance, mas estava bastante controlado. Então a gente acabou falhando no primeiro gol e tomamos o segundo gol de bola parada. E daí em diante ainda ficou o jogo mais controlado pelo Cuiabá e muito mais forte emocionalmente no jogo, e a gente não tinha muito mais força para buscar o empate. Diniz Fernando Soares, do Esporte Notícias. Nos últimos 12 jogos fora de casa no Fluminense, vocês perderam 8 e empataram as outras duas. E venceram outras duas. Eu queria que você fizesse uma análise, porque tem essa impressão, né, que o Fluminense joga tão bem no Maracanã e não consegue performar da mesma forma nos jogos fora de casa. Não, tá performando. O jogo aqui, desses jogos, eles são jogos muito diferentes. Embora quando você pega o, o handicap do que tem acontecido em termos de pontuação, parece que é uma coisa que o Fluminense não tem rendimento, mas tem rendimento. Hoje, por exemplo, estava fazendo uma partida muito boa, jogando com um time alternativo, como foi em Curitiba também contra o Atlético Paranaense. Mas com um jogador a menos, aí modificou completamente a partida. Então tem histórias muito diferentes dessas partidas que a gente jogou fora de casa. Mas a gente precisa voltar a vencer o quanto antes fora de casa. Vinícius Carlos Barbosa, do Globo. Nos dois últimos jogos, claro, situações diferentes, times diferentes, competições diferentes, mas nos dois últimos jogos, o Fluminense teve jogador expulso. Você acha que são situações pontuais, específicas dessa partida de hoje, da partida passada, ou tem algo a se trabalhar nesse sentido que o time tentar se precaver um pouco, né, em relação às expulsões? O outro ponto é sobre o Ganso. Teve algo específico no jogo, alguma leitura sua sobre a intensidade do jogo, enfim, o motivo que fez você optar por não utilizar o Ganso hoje, considerando aquela ideia de ter mais ritmo de jogo e também a importância dele, talvez até na quadra? Não, o jogo do jeito que ele se mostrou com a menos, a gente ia só expor o Ganso. Ele entrar para ficar correndo para trás e marcando, e do jeito que a gente estava jogando, era muito mais uma exposição desnecessária. Se a gente tivesse, a ideia era, se a gente não tivesse jogador expulso, usar ele metade do tempo, ou pelo menos 30 minutos, porque eu acho que ele poderia fazer diferença no jogo, além de ganhar ritmo. Mas da maneira como o jogo se mostrou, não tinha, nem passou pela minha cabeça colocá-lo com um jogador a menos. Primeira pergunta, qual foi? Sobre a expulsão. Não é nada que preocupa, embora tenha sido dois lances com muita severidade da arbitragem, embora assim, tinha acabado de tomar amarelo. Esse juiz gosta de dar, que deve ser o recordista de cartão amarelo. Então ele deu um cartão amarelo, logo depois, nem questionando a expulsão, porque assim, o primeiro amarelo, o Martinelli chegou um pouco atrasado, logo depois ele expulsou com bastante convicção o Martinelli. E o jogo da quarta-feira, o Samuel nem toca no jogador da... Como hoje também, se você vai ver o lance, o replay, você vai ver que não foi uma falta para... Plasticamente parecia que foi para amarelo, mas no fundo também não teve maldade, não teve um contato. Mas na hora eu até entendo ele ter dado o segundo amarelo pro Martinelli. Acho que a gente poderia ter evitado as duas expulsões também, a chance da expulsão. Mas não foi nada
absolutamente por descontrole ou coisa do tipo. Foram lances pontuais que não tem muito a ver com a sequência que a gente vai ter no ano. Diniz, boa noite, Gabriela Troiano. Sei que você está aqui como treinador do Fluminense, mas no dia 12 vem aqui como técnico da seleção. Queria que você falasse sobre o que você pôde observar aqui da Arena Pantanal em termos de estrutura, o que tem a melhorar, o que tem de pontos positivos para essa partida do Brasil contra a Venezuela aqui no dia 12. Eu, para falar a verdade, eu não consegui, quando eu venho assim trabalhar com o Fluminense, eu não consegui, não vim para olhar a estrutura para a seleção. Eu não posso te falar muita coisa da estrutura em si. A única coisa que estava hoje, o ar-condicionado, acho que não estava funcionando, estava muito quente, mas eu não tenho muita coisa para falar da estrutura, não seria injusto eu falar sobre a estrutura, que eu não fiquei prestando atenção de maneira nenhuma, mas eu tenho certeza que eles vão se empenhar ao máximo para nos ajudar. A gente vai receber o carinho do público, que é o mais importante, e a gente espera que corra tudo bem aí com a gente. O campo estava em boas condições para jogar hoje, provavelmente que é o principal, provavelmente contra a Venezuela vai estar melhor ainda. Eu sei que o pessoal do Cuiabá e tanto do governo como do próprio clube vão fazer o melhor para atender a seleção brasileira aqui. A gente agradece já antecipadamente. Diniz, boa noite. Diogo Pedro, do programa The Chapa. Diniz, a gente tem aquela velha máxima no futebol de que treino é treino, jogo é jogo. Hoje o Fluminense já tinha no planejamento que jogaria contra o Cruzeiro com o time titular e para cá viria com o time reserva. Ainda mais com a situação que tem quarta-feira, que é o jogo talvez mais importante do ano do time. Esse planejamento talvez atrapalhou o resultado do jogo de hoje? O que atrapalhou não foi o planejamento. O que atrapalhou hoje foi a expulsão. Não foi o planejamento. A gente não estava no nosso planejamento o jogador expulso. E o time estava jogando muito bem, eles treinaram muito bem, jogaram muito bem lá em Curitiba também, deixou a vitória escapar no último lance, lá em Curitiba. E a gente tem muito mais do que 11 jogadores. Então a equipe estava pronta para fazer um bom jogo hoje com chance de vitória. Mas a expulsão ela foi muito determinante para tudo que aconteceu no jogo. Boa noite, Diniz. Tudo bem? Minha da Chavanha. E a pergunta é: essa derrota de hoje preocupa o próximo jogo do Brasileirão contra o Botafogo? Não, absolutamente. Não tem nenhuma interferência nem na quarta e nem contra o Botafogo. Obrigado, gente. Boa noite.